rapidinho, se o senhor me permite, isso é psicológico. Vamos lá. Pegue 2 ônibus e bote uma pessoa armada. Esse ônibus está todo mundo desarmado. Aí o senhor pega um criminoso e diz, olha, aquele primeiro ônibus ali está uma pessoa armada. E o segundo está todo mundo desarmado. É óbvio, claro, evidente que o bandido vai no segundo ônibus que está todo mundo desarmado. Sabe o que me aborrece? Por que o promotor de justiça, o juiz, ele tem o direito de andar armado, o cidadão comum não pode? É como o senhor acabou de dizer aí, e eu conheço muito bem a Constituição. O que a Constituição fala? Que todos são iguais perante a lei. Meu amigo, se todos são iguais perante a lei, por que uns podem, outros não podem? O senhor entende? Quer dizer, facilita para uns e restringe para outros. Está errado. Então eu vejo que essa questão de todos são iguais perante a lei só é na teoria, mas na prática não funciona. Na prática não funciona. Não funciona. E principalmente com esse ser que está aí, né, que eu não vou falar um palavrão aqui, como o senhor havia me advertido, e eu também já sei como é o sistema, com esse ser que está aí na presidência, esse cara dificultou tudo. Infelizmente, todo tipo de brecha que você tinha, um cidadão de bem para o cidadão de bem ter uma arma para se proteger, ele, infelizmente, dificultou. Lamentavelmente. Agora, olha a hipocrisia. O segurança dele anda armado, ele anda com carro blindado. O senhor sabe que todos os deputados têm direito ao porte de arma. Aqueles deputados, inclusive, que são contra o cidadão de bem andar armado, andam com carro blindado, andam com segurança armada. Olha a hipocrisia dessa gente. O tal do Jorge Freixo, que é contra o cidadão de bem andar armado, que na época ele teve um debate com o senador, que hoje é senador, o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que ele é contra o cidadão de bem andar armado. Esse cara anda com segurança e carro blindado. Quer dizer, olha a hipocrisia. Quer dizer que eles restringem o cidadão de bem, proíbem o cidadão de bem de se defender, mas eles podem. É aquela história. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Olha a hipocrisia aí. O senhor entende o que eu quero dizer? Então o senhor vê que é um país de hipócrita. A gente não, como eu falei, irmão, nós temos que pensar em defender os nossos interesses. Só que, infelizmente, isso é impossível, porque o sistema político brasileiro, ele é representativo. Não é você que decide. Por exemplo, você elege uma pessoa para defender o seu direito e ele lá é contra o seu direito. Então, a gente vive uma mentira. É o Estado dizendo que vai investir em segurança pública e o índice de criminalidade continua aumentando. É o Estado que diz... Primeira coisa que eu vou dizer para você, se o Estado quisesse investir em segurança pública de verdade, armava a população. Armava a população. Eu já falei isso. Eu falei isso em um debate. Armava a população. Isso em um debate? Agora a gente está dizendo... Só um minutinho, Alex. Agora a gente está dizendo que é armar a população de forma irresponsável? Não. A gente está falando que é qualquer pessoa que vai ter uma arma. Não. A gente está falando que existe um processo onde aquele que portar a arma, ele tem que justificar razões, sobretudo, entende? Passar por um processo de perícia psicológico, técnico, porque a integridade não é só a questão da própria integridade, é a integridade de terceiro. Imagine uma pessoa que tem uma arma dentro de casa, mas a pessoa não sabe tecnicamente manusear uma arma. Ela coloca em risco uma criança dentro do lar, ela coloca em risco a esposa, coloca em risco um parente. Então, a gente não está falando aqui. Agora, veja, não é porque nem todos podem ter uma arma que outros não podem ter. É aí que está a hipocrisia. Porque a ideia é que pensa o seguinte: mas quem vai conseguir ter uma arma se ganha um salário mínimo? Foda-se se ganha um salário mínimo. Não é porque uma pessoa ganha um salário mínimo e não tem a condição de tirar uma posse de arma, que o outro que ganha mais vai deixar de ter porque o outro não pode. Então, ou seja, a gente está falando do direito que deve ser garantido ao cidadão de bem que queira proteger-se e proteger o seu patrimônio, proteger a sua família. Agora, esse direito foi tirado por esse demônio que está aí na presidência. Na verdade, o Alex, isso é um processo desde não é nem de 98, de 2002.
Porque se você pegar o governo Fernando Henrique Cardoso de Mello, lá no Ele início, estava prevendo fazer isso. Ele lá no estava início, prevendo fazer isso, desarmar o povo. já Exatamente. tinha, lá já Exatamente. tinha um projeto, lá já tinha um Sim, projeto, sim. já se Eu pensando e me se lembro. debatendo sobre a política de desarmamento. Exatamente. Agora, Eu me lembro disso. você falou uma coisa que a gente também tem que se preocupar, tá? Porque a política do regime militar era armamentista só para o regime militar. Ela era armamentista só para o regime Sim, sim, sim. militar. O regime militar confiscou muitas armas, inclusive adentrando as casas das pessoas, porque, observe, Sim. com medo de resistência, por resistência e por ataque. Então, a questão de desarmar não é exclusivamente de uma pauta de esquerda. Que a gente vive o Sim, desarmamento que aconteceu lá em 2003, logo em 2004, sim. quando houve Foi 2004, que 2004. houve um Foi centro, 2004. que houve um plebiscito mentiroso, né? Mentiroso daquele. Exatamente, Então, exatamente. O referendo. um referendo mentiroso O daquele. referendo. Então, Exatamente. a gente tem que só entender que, se a gente pegar os períodos de governo da direita brasileira, Sim, sim. nós Sim. também tivemos desarmamento. Ou seja, nós tivemos Perfeitamente. um Estado totalitário que era militar e, por ser militar, tinha arma. E sabia que quem tinha arma em casa iria se. Inclusive, que eram aqueles que resistiam ao governo próprio militar. Então, ou seja, você falou uma Exatamente. coisa no início que é importante. O governo sabe que quem tem uma arma em casa, observe, ele vai temer justamente o povo. Então, qual é o meio? É trabalhar a censura, é invadir as casas, confiscarem as armas. Então, isto é Sim, uma forma de desarmamento. Ainda que não seja sim, sim. institucional, o regime militar também desarmou a população. Principalmente Sim, por. perfeitamente. Então, agora, o que a gente tem que dizer? Eu discordo absolutamente da política desarmamentista, em gênero, Eu número e também. grau. Por quê? Eu compreendo a ineficiência do Estado para garantir a segurança pública. Entende? Você quer ver uma Exatamente. coisa? Você quer ver uma coisa? Exatamente. Eu passei um processo essa semana, não vou dar detalhe, onde uma pessoa estava quase matando a outra de tanta porrada. Mas batendo muito. Sim. Sabe quantas horas levou para a polícia chegar? 1 hora. Uma hora. Uma Isso. hora. Eu Uma hora. acredito nisso. Ou seja, eu te pergunto, como que essa pessoa ela poderia ter ido a óbito? Deu, Exatamente. deu para você entender? Exatamente. Ela iria a óbito. Então a gente fala, por exemplo, um amigo meu, ele foi assassinado aqui em tal cara. Cara trabalhador, pensa no cara trabalhador. Não tinha quem não gostasse do cara. O cara recebeu uma bolada, Sim, sim. porra, de uma atividade de Sim, negócio de caminhão que ele trabalhava, e ele foi curtir sim, sim. num bar. Ele foi curtir num bar. Porra, o cara tava lá, cara, curtindo a vida dele. Chegaram dois caras e meteram o revólver na cara dele. Além dele entregar o dinheiro que ele tava, que era um maço assim, os caras ainda tiraram a vida dele. É brincadeira uma coisa dessa, cara. E as É testemunhas, brincadeira. e as pessoas que viram o fato, disseram que eles viram quando os caras estavam já chegando com a arma. Eu te pergunto, se ele tivesse armado, aqueles caras tinham chegado perto? Negativo. Duvido. Eu vou dar um Não exemplo tinha. para o senhor aqui. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui. Vamos lá. Vamos aqui falar um pouco aqui do trânsito. Quantas pessoas aí que passam por autoescola e não têm competência de dirigir um carro, está dirigindo? Mas não é por isso que vamos também criar uma lei para poder reduzir. É como eu acabei de dizer aqui, há mais gente vítima de acidente de trânsito do que por armas de fogo. Meu amigo, todo dia você vê acidente de trânsito. Todo dia, cara. Você vê pessoas hospitalizadas. Esse amigo seu que está hospitalizado foi acidente de trânsito? Foi? Foi Qual o problema dele? acidente de trânsito. Moto. Foi moto e carro. Aí ele estava na moto, aí o carro fechou, ele jogou ele no chão. Moto é terrível. Moto é terrível. Então, o que acontece? Professor, se nós, o brasileiro, fosse unido, vamos lá. Ele criou essa lei do desarmamentista, a lei desarmamentista, vamos lá.
o povo sai às ruas, vamos protestar, gente, nós não vamos entregar nossas armas, não. Tenha certeza que ele recusava, mas não. O brasileiro nasceu para ser gado. Tem aquela música de Zé Ramalho, muito bem crítica aquela música. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Essa realmente é a música para os brasileiros, porque o brasileiro é gado, é marcado e é feliz. Aceita tudo acomodado. Entende? Então, enquanto, infelizmente, o brasileiro ser um povo omisso, um brasileiro ser um povo acomodado, infelizmente, vai ser isso, lamentavelmente, porque nós temos um país onde o governante faz o que quer, deita e rola contra o povo, e o povo não faz nada, não protesta, não faz nada. Tem o seu direito lesado, como se o cara entrasse aí na sua casa e dissesse, olha, professor, essa televisão aí eu vou levar. Mas peraí, cara, eu preciso dessa televisão para assistir, vou levar também o computador também. Aí o que acontece? O senhor não luta contra o cara, o senhor deixa o cara levar o computador e fica sem sua televisão e sem seu computador. É a mesma coisa o que aconteceu com o brasileiro, e como sempre acontece. Então, o que acontece? E o que mais me aborrece e me deixa revoltado é a hipocrisia dessa gente, que restringe mas eles têm um direito. Isso que eu acho errado, a hipocrisia dessa gente. Entende? Então, como eu digo para o senhor, nação desarmada é uma nação que se torna cada vez mais dependente do Estado. Porque nós temos um Estado, vou te dizer, omisso, um Estado capenga, um Estado que não está nem aí, nem chegando para a segurança do povo. Na maioria das vezes, eles são os primeiros a fazer violência contra o povo. Então, meu amigo, a realidade é essa aí. Você não tem ninguém para te defender, você não tem ninguém por você. E eu, como sempre falo, o criminoso, ele não teme porte físico, altura, o cara 3 metros de altura. Se o bandido quiser assaltar, ele assalta. Não tem essa conversinha, porque o cara tem um porte físico, o cara tem 3 metros de altura, o cara anda de cara feia, enfesada, que o bandido, eu tô com medo dele, não. Se o bandido tiver de partir para cima dele, assalta. A única coisa que o criminoso respeita é bala. Somente isso, irmão. Somente isso. O criminoso não tem medo de porte físico, nem de cara feia. A única coisa que ele respeita é bala. E eu sempre digo isso. Armas, ela salva vidas. Quantas pessoas aí, irmão, quantas pessoas aí perderam suas vidas por não ter uma arma para se defender? E o que eu não consigo entender, como é que uma pessoa vota em um ser que abriu a boca e dizer que o ladrão só rouba o celular para tomar uma cervejinha no final de semana. Pô, peraí, cara. Um país sério, esse cara estaria preso. O cara abrir a boca para falar uma coisa absurda dessa. Como até parece que ele é a favor do crime, como realmente ele transpareceu isso aí. Fez parecer isso aí, que ele é a favor do crime. Então, velho, isso tem coisa que revolta a gente, indigna a gente. Porque você vê o cidadão de bem, meu irmão. Foi uma fala, o Alex, e isso ninguém duvida, porque até os próprios adeptos da esquerda se revoltaram. Foi uma fala infeliz. Claro que a gente Exatamente. sabe que não foi isso que ele quis dizer, mas foi uma fala irresponsável, porque o que o Lula tentou dizer ali é o que a gente vai chamar de crime de bagatela, né? É a insignificância, é o chamado princípio da insignificância. Você viver num país onde há o crime de colarinho branco, é o crime do enriquecimento ilícito, onde Cabral, Eduardo Cunha, o próprio Lula, né, Bolsonaro e esses que fazem parte da elite roubam milhões estão fora da cadeia. E o camarada que roubou. Então a gente também tem que tomar cuidado, Alex, porque a gente pode estar construindo uma narrativa negativa por causa de uma fala que tem um objetivo de fazer uma crítica ao que deve ser combatido. Eu não sei se você sabe, não sei se você fez uma pesquisa, se você puder. Se você tiver um outro celular aí, você pode pegar agora e fazer uma pesquisa, que o índice de criminalidade no Brasil, agora mesmo com o desarmamento, ele caiu pra caramba. Inclusive, a Polícia Militar, desde o governo Lula, e a Polícia Civil, foram as que mais receberam recursos e investimentos em tecnologia e, inclusive, para você ter ideia, tá? Aparatos bélicos para poder combater o crime. Então, Pode falar que eu tô ouvindo o seu uma coisa não tem a ver com a outra. A gente só precisa entender. A fala do Lula, ela não pode ser tirada do contexto, porque a gente
gente pretende fazer uma crítica sobre um assunto. O que a gente está falando é o princípio da insignificância. O Lula não é bobo, apesar de ele não saber de direito, o cara é presidente, foi presidente de 2 mandatos. Ele está falando do princípio da insignificância. Eu moro numa comunidade, vou te mostrar para você ter uma ideia. Pessoas aqui na minha comunidade que roubaram uma bicicleta estão presas. E um vereador que roubou 7 milhões da saúde, que eu denunciei, foi caçado e foi preso, agora está solto. Então, veja, é isso que o Lula quis dizer. O Lula não quis dizer que não é errado roubar, que crime não é crime. O que o Lula quis dizer é que vivemos num país realmente do princípio da insignificância. Ou seja, onde aqueles que roubam um aparelho de celular, uma bicicleta, eles respondem criminalmente e às vezes estão sendo mantidos num presídio, quando na verdade Cabral está aí no Instagram fazendo vídeo todo dia, Eduardo Cunha, Pastor Everaldo, veja, então ou seja, a família Bolsonaro em peso é criminosa. Tá? Com certeza. O Júlio Lopes, que foi deputado federal aqui do Rio de Janeiro. Então, veja, a gente tem que tomar cuidado, Alex, com as narrativas que se reverberam, porque senão a gente perde, vamos dizer, a legitimidade do nosso discurso de falar de autotutela. Então, veja, eu defendo a liberdade, eu defendo o direito de autotutela, independente de índice de criminalidade ou baixo. Veja, mesmo que o Brasil tivesse estatisticamente um índice baixo de criminalidade, é um direito do cidadão ter uma arma, está na Constituição, é o direito. Só rapidinho aqui, respondendo aqui o que o cidadão disse aqui, que não há comprovação científica que armar a população reduz a criminalidade. Você deve estar desinformado, meu caro, que reduz sim. Prova disso, nós temos o Uruguai, que a maioria, não vou falar dos Estados Unidos não, pronto. O Uruguai aqui no nosso nariz, toda a população ali anda armada. E olha o índice de criminalidade, baixíssimo. Canadá, a maioria da população anda armada, olha o índice de criminalidade baixíssimo. E o Uruguai não é país de primeiro mundo, não é país de terceiro mundo. O Uruguai é considerado a Suécia. Abaixo o índice de criminalidade sim, meu querido, porque o Estado não protege o cidadão de bem. Procure se informar, você está desinformado. Sim, professor, pode concluir o seu raciocínio. Vejam só, o Kill Kurtz, eu conversei com ele essa semana e agradeço ele aí também pelo apoio, agradeço ele por sempre compartilhar bons posicionamentos. Veja, aqui no Brasil, se você for pegar a época antes do desarmamento, olha como é que é um problema. Eu acho que tudo tem a ver com a cultura política adotada por um país. Se você der um Google aí, eu peço que quem estiver me assistindo faça. Em governos não considerados de esquerda, em que a população era armada, o índice de criminalidade ainda era absurdo. Veja, com a população armada. O que isso significa? Que se desarmar o índice de criminalidade vai diminuir? Eu acredito que não, pelo contrário, vai aumentar. E eu digo, por que vai aumentar? Isso é fato. Porque o bandido, ele sabe que nem todos estão armados na rua. O bandido sabe que nem todos têm uma arma dentro de casa, ou terão, porque senão poderão responder. É certo. Então, é certo que o armamentismo, ele pode até não reduzir o índice que a gente pode chamar de assassinato, ok? Vamos dizer, o que pode acontecer é o índice de assassinato, ou seja, agora, diminuir o índice de criminalidade, eu digo que possivelmente não diminuiria com o armamentismo, mas não quer dizer que as pessoas não têm o direito de ter uma arma por um simples fato, porque a maioria dos crimes não são cometidos domiciliarmente, são cometidos na rua. E veja, nós tivemos um ex-presidente da República armado e que teve a sua arma tomada pelos assaltantes. O próprio Bolsonaro, está registrado. O cara com um baita de um 38, me parece, ou uma pistola na época, acho que era um 38, os caras o enquadraram, ele armado,
Porra, agora, veja, eu me lembro que eu estava indo para a faculdade na época, em Nova Iguaçu, e foi uma cena que eu nunca mais esqueci, e eu estava no banco de trás, tinha a roleta, antigamente a roleta era atrás, há uns anos atrás a roleta era atrás, eu entrava por trás, eu decidi ficar no banco de trás. 2 pontos depois entraram 2 miliantes, e veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Tinha um cara sentado com uma mochilinha até fuleira, uma mochilinha fuleira. Meu irmão, os caras não começaram a assaltar, os caras começaram a soltar um puxou um 38, eu tava no banco atrás, um puxou um 38, começou a apontar, e eu falei, caraca, ele vai vir para cá. E eu já ansioso para que o ônibus parasse e abrisse a porta, porque a primeira que ele fizesse, eu ia descer pela porta de trás mesmo, porque tinha como, se ele para e ele abre a porta, eu pulava. E tinha um cara sentado assim, cara, normal. Meu irmão, só deu tempo, tô sendo honesto, eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu só consegui ouvir eu só consegui ouvir os barulhos. Quando o cara botou a arma assim pro cobrador e o outro tava ali, cara, eu nunca vi aquilo. Eu só vi aquele barulho. Só um minuto, professor. Você não está vendo a minha imagem? Não, mas... Você não está vendo a minha imagem aqui, porque eu estou aqui do lado, aqui, claro. Não, mas... Você não está vendo a minha imagem aqui. Mas não se preocupe com a imagem. O importante é o conteúdo. Ninguém... Eu ia falar isso agora. As pessoas têm uma preocupação com a imagem, né? É claro que ele está com a câmera. E eu digo para você, eu sou a favor do cidadão de bem andar armado, sim. Quem não quer ter sua arma, não tenha. Porque o cidadão de bem armado, a arma salva vidas. Se você não sabe, só rapidinho aqui, professor, respondendo essa pessoa aqui, se você não sabe, estatisticamente morre mais gente vítima de acidente de trânsito do que por armas de fogo. É só você pesquisar. Então vamos também restringir também os carros também. Não tem fundamento isso. Não, Alex, Alex, só um minuto. Mas veja só, vamos repetir. Alex, defender o porte de arma ou a posse de arma do cidadão é um direito garantido, é um direito. Veja, agora, a analogia do carro, Alex, não é compatível para falar de porte de arma. Veja, é isso que eu quero dizer. A analogia usada de que carro mata mais do que arma são duas coisas diferentes. Veja, ninguém compra um carro para roubar, ninguém compra um carro para atropelar, ninguém compra um carro para... Então, veja, o carro ele não é um instrumento exclusivamente, veja, de coação moral irresistível para cometimento de crime. Não há. O carro é um instrumento de locomoção do indivíduo, tá? Para ir e vir. A arma, não. A arma, ela existe para a defesa ou o ataque. Ou seja, para ação e reação. Usar a analogia, Alex, é isso que eu quero que você entenda, de que, não, porque carro mata mais, porque o índice de acidente de carro é muito maior. Então, vamos restringir o carro. Ninguém compra carro para se autodefender. Quem é que vai comprar um carro e dizer assim, não, eu vou comprar um carro porque eu não quero ser roubado. Eu vou comprar um carro porque eu não quero que alguém invada. Não. A analogia, me desculpe, a analogia utilizada por você não tem fundamento. Veja, não quer dizer que a gente não tem o direito de defender mas não cola. Senão, muitas coisas, a gente vai ter que deixar de por exemplo, o índice de pessoas, não sei se você está sabendo, o índice de pessoas sendo assassinadas com arma branca está aumentando no Brasil. Nós vamos deixar de vender faca agora. O cara não vai, a dona de... A gente vai deixar de vender faca. Porque o índice... Isso também que eu quero... rapidinho, se o senhor me permite aqui, eu quero pegar um gancho no que o senhor acabou de citar aí. É exatamente isso também que eu ia abordar. Vamos também restringir também a faca também, porque o índice de pessoas sendo mortas por armas brancas está aumentando. Não tem fundamento isso. E é interessante que aqueles que são contra aqueles que desarmaram o povo, o cidadão de bem, andam com sua segurança, andam com seus carros blindados. Você vê a hipocrisia aí. É como se ninguém discorda. Alex, você está absolutamente certo. O Estado... por isso que eu disse, adquiram o meu livro chamado O Antagonismo do Estado,
tá? Onde vocês verão eu falando sobre estado de exceção. O estado de exceção, ele pode ser estabelecido de forma institucional, sem que a própria população perceba que está no estado de exceção. É o chamado estado de exceção, de fato. É quando, por meio de medidas políticas e institucionais, a sociedade ela vai sendo oprimida e tendo seus direitos tirados. Você está entendendo? Sim. Então, nesse meu livro, O Antagonismo do Estado, eu falo, agora, o que a gente precisa entender, armas letais são consideradas arma de fogo. Porque, por exemplo... Esse livro do senhor sobre isso, o antagonismo... Eu falo sobre toda forma de ação, medida política que é intervencionista e tem por objetivo de suprimir direitos. Eu falo de medidas de um governo. Eu falo de medidas... Veja bem. Alex, se o senhor me permite, rapidinho, desculpa. Alex, eu falo sobre o autoritarismo. Como um governo autoritário, ele também controla e manipula a população a partir do estado de exceção. O Estado, ele é soberano, não importa se ele é de direita ou se ele é de esquerda. O Estado, ele é soberano, é o Estado quem decide. Se um regime for de esquerda, evidentemente esse regime vai controlar a população porque teme justamente o quê? Uma medida de resistência. Se o regime for de direita, você pode acreditar, outras formas de medidas serão tomadas pelo governo, de modo que ele possa fazer com que essa sociedade também esteja no estado de escravismo, de supressão de direitos. Então, no meu livro, eu não defendo direita e não defendo esquerda. Eu sou um livre pensador, o meu objetivo é tratar do Estado, o objetivo é tratar do Estado como uma entidade soberana, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. O que um governo de esquerda, o que um Estado onde há um regime de esquerda vai implementar? O que um Estado onde o regime é de direita vai implementar? Por isso eu disse, não se engane, o governo de direita também é desarmamentista. O governo, ele é armamentista porque ele se constitui um governo autoritário e, portanto, ele controla as instituições militares. E, evidentemente, que aqueles que tiverem armas terão suas armas confiscadas. Entende? Ou prova que a direita é a favor da ditadura militar. Isso já diz tudo. Eu falei para o senhor, quando entrei logo na live, não sei se o senhor se lembra, eu digo, professor, eu não sou nem direita nem esquerda. Eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Eu não tenho político de estimação comigo. Eu sou a favor de pautas, como eu falei para o senhor. Porque eu sei também que a direita também são autoritárias. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. O governador, o ex-prefeito daqui da minha cidade, ele é do Democrata. Ele é contra o cidadão de bem andar armado. E é de direita, só para o senhor ter ideia. Ele é contra o cidadão de bem andar armado. Entendeu? Um cara desse, para mim, não serve meu voto. Alex, deixa eu falar uma coisa para você. Veja só. Como é que a gente vive situações, são dilemas que a gente vai ter que lidar e a gente vai ter que enfrentar de forma profunda. O cidadão de bem, principalmente aqueles que eu denomino pobre de direita, que é o cidadão, veja, que não tem dinheiro para comprar um arroz e está querendo dizer, não, eu tenho que comprar uma arma. Não quer dizer que ele não tem o direito, veja, não quer dizer que ele não tem o direito de comprar uma arma. Então, ele prolifera a narrativa armamentista, achando que ele é o beneficiário da política armamentista. Quando, na verdade, o beneficiário da política armamentista é a classe média alta. Porque é essa classe média alta que possui patrimônio. É essa classe média alta que possui a riqueza. Você vai para a Zona Sul do Rio de Janeiro, onde eu vivi, você vai para a Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, você vai, tá entendendo? Onde eu vivi, Gávea, Lagoa, tá? Onde há um índice de roubos e furtos muito grande, é conveniente para a classe média alta o armamentismo. Sim, sim. Por quê? Sim. Por quê? Porque muitos de comunidades e periferias que estão à margem da desigualdade social, que não têm uma oportunidade dentro dessas comunidades, não há uma política de integração social, de reabilitação, não há uma política de geração de renda. Esses menores infratores, muitas vezes,
descem às comunidades para irem praticar roubos e furtos, justamente onde? Por que eles não roubam dentro da comunidade? Porque são pessoas iguais a ele, sem patrimônio, pessoas de baixa renda. Então, é outra coisa que a gente precisa entender. Não é porque lá na comunidade tem uma regra. Não é porque na comunidade tem uma regra. É que na comunidade, lá, só está lá na comunidade, justamente, quer ver uma coisa? Vamos falar da colonização, justamente das chamadas antigas favelas, que hoje são comunidades. Eu conheci o Morro da Previdência, conheci o Complexo do Alemão, conheci a Vila Cruzeiro. Quando as primeiras levadas, tá, de negros, sobretudo, tá, vieram para o estado do Rio de Janeiro, eles foram se localizar justamente onde? No Morro da Providência. Sabe por quê? Porque o prefeito da cidade era o Barata Ribeiro, na época, e ele criou uma política de controle de espaço, onde essas pessoas eram excluídas até da oportunidade de trabalharem. Eu tô te falando porque eu fui feirante, porra. Eu fui feirante. No Rio de Janeiro tem uma rua que é, inclusive, a Avenida Barata Ribeiro, lá em Copacabana, justamente em homenagem a ele. Eu tô te falando porque eu fui feirante. Então, vamos colocar essas pessoas fora desse contexto das grandes metrópoles e colocar uma polícia, tá? Vamos chamar as UPPs que ainda não existiam, como barreiras para impedi-los de que eles tenham acesso a tudo isso aqui. Então, veja, qual era a maneira destas... Inclusive, veja, olha o que era interessante, as polícias podiam subir às comunidades, o Morro da Previdência, o Morro do Alemão, mas as pessoas não podiam ter acesso aos grandes centros. Quando vou chamar um favelado na época, descia para a zona sul do Rio de Janeiro, meu amigo, sabe o que acontecia? Eles já eram parados pela polícia. Significava que o Barata Ribeiro foi o responsável por criar uma cultura de criminalização do pobre no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que morasse numa comunidade e fosse para a zona sul do Rio de Janeiro já era vista como bandida. E veja, eu me lembro que eu vendendo limão e maracujá na feira, eu tinha 13 anos de idade. Tá? Eu me lembro disso muito bem. Porra, eu chegando para oferecer o meu limão e maracujá a uma senhora que estava numa banca de peixe, a mulher escondeu a bolsa. Ficou assim, ó. E eu trabalhando, meu irmão. Se talvez chegasse perto dela um playboyzinho de olhos azuis, cabelinhos grisalhos, né, cabelinhos brancos, bonitinho, lisinho. Ela não ficaria com medo. Não ficaria com medo. Dava até um sorriso para ele. Ela não ficaria com medo. Como eu vi uma prisão também em Copacabana, no Leme, nunca esqueci disso, onde foram presos um rapaz da minha cor, um outro mais escuro e um rapaz de olhos verdes, branquinhos. Sabe o que aconteceu? Eu vi essa cena, O rapazinho, chegou um parente lá, ele sequer, meu amigo, foi para a delegacia e os outros dois foram colocados na traseira. Eu vi, isso aqui não é mentira. Então eu já vi isso várias vezes, professor. Então a gente tem uma cultura de desigualdade social que ela é alimentada pelo próprio Estado. Essa cultura de desigualdade social é um fundamento histórico. Eu tenho um artigo meu que está em domínio público. Quem quiser adquirir esse artigo está em domínio público, que inclusive eu só não publiquei porque o meu professor de Direito Internacional havia me aconselhado na época não publicar, porque eu fazia uma denúncia no meu artigo justamente a Confraterres, que era uma associação integrada de comunidades do Rio de Janeiro. Então, chama-se Ontem Senzalas, Hoje Favela. Esse artigo está em domínio público, vocês podem digitar aí. José Alessandro das Neves Aquino, Ontem Senzalas, Hoje Favela, onde eu vou tratar justamente desses sistemas, desses modelos. Então, primeiro se você pegar, Alex, o período, tá, em que levadas de pessoas sem terra vieram para o Rio de Janeiro, a primeira medida que foram tomadas pelos governantes
foi isolá-las. Então elas passaram a ocupar os morros. O Morro da Previdência foi um dos primeiros a ser ocupado. Só para você ter uma ideia. E mais, não pense que a polícia pacificadora ela foi uma polícia criada para proteger quem está na favela ou na comunidade, não. Ela foi criada como uma barreira para impedir que o favelado desça da favela. Para que o favelado ele se... Tá? Então tem gente que acha as UPPs não foram criadas para impedir que dentro das comunidades, porque os crimes não são cometidos dentro das comunidades. Quem mais ajuda o povo nas comunidades são os bandidos, são os traficantes. Então, as polícias pacificadoras, elas não foram colocadas, as UPPs não foram criadas para proteger a comunidade. Sabe por que não foi colocadas para proteger a comunidade? É simples. Porque o tráfico lá alimenta a desigualdade. O tráfico lá faz o papel do Estado. O tráfico lá é que dá a cesta básica, é que dá o gás. O tráfico lá é que pega o moleque que não tem um emprego aqui fora porque ele é da favela e dá lá R$100 por dia para o cara ficar com um fogos, um artifício na mão de olheiro. Então, veja, a polícia pacificadora foi a maior armação do Estado justamente para permitir que aqueles moradores de comunidade não tivessem acessos a outros direitos importantes. Quando um jovem sai de uma comunidade e vai procurar um emprego, eu estou te falando porque eu vivi, porra, isso. Aqui não tem gente contando conversa. Eu vivi. E pegam lá e perguntam de onde ele mora. Se falar que era da Baixada Fluminense, o cara não tinha um emprego dado. Alex, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui fazer uma entrevista de emprego numa loja chamada Mesbla. Nunca esqueci. Na Dias da Cruz. Nunca esqueci disso. Loja Mesbla, Dias da Cruz, no Meia. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, a fila era enorme. E, cara, tinha pessoas de todos os espectros raciais. Tinha ali. Quando eu entrei para a entrevista, o que menos importou foi a minha formação. Sabe o que eles perguntaram? Onde você mora? Aí eu disse, eu moro em Nova Iguaçu. Que bairro de Nova Iguaçu? Eu falei, moro no bairro Palhada. Sabe o que o cara falou pra mim? Ih, rapaz, eu conheço. Palhada é brabo, hein? Porra, ali não é brincadeira, não. Eu falei, é brabo. Conclusão, sabe quem foram as pessoas contratadas? As pessoas contratadas do centro. Sabe qual foi a desculpa? A honoridade. Né? A desculpa foi, não, porque era mais passagem, era não sei mais o que. Mentira, porra. É que quem mora nas periferias, cara, na verdade é sempre visto como parte de uma cultura social criminosa. Cara, ó, leia, ó, Alex, leia hoje. Quem quiser aí, ir no Google e colocar ontem senzalas, hoje favela, uma tipologia das comunidades das favelas no dia de hoje. Esse meu artigo foi publicado em 2013, foi um requisito de Sociologia do Direito que me foi pedido pelo professor Rodrigo Marra, que era o meu professor de Sociologia do Direito na Universidade de Iguaçu. Ele está em domínio público, você pode ter acesso, tá bom? Foi publicado lá em 2015. Vocês verão que eu trato disso e trago matéria jornalística, trago, inclusive, processos que foram julgados pelo STF com relação a conflitos dentro de comunidade. Eu trago recortes de documentos, trago fotografias. Então, minha gente, me desculpe. A gente vive um livro. Poderia escrever um livro sobre esse tema aí. O senhor poderia fazer um livro sobre esse tema, professor? Eu não vou escrever porque eu já tenho o artigo publicado. Porque o artigo está em domínio público, qualquer pessoa tem acesso. Primeiro, porque nós não vivemos uma cultura que incentive leitura. Entende? O povo não quer ler, o povo não quer estudar. Por que o povo não quer ler, o povo não quer estudar? É simples, não é que o povo é desinteressado somente. É que as pessoas perceberam que ter diploma nesse país não vale porra nenhuma. Porque uma vaga em um cargo público é ocupado por quem apoiou um político tal, por quem financiou a campanha de um político. Uma pessoa muitas vezes chega, muitas pessoas aí que estão na magistratura não estão por competência, porque foram aprovadas, é porque tiveram jeitinho. A gente sabe disso, cara. Então, para mim, resumindo aqui as minhas falas, a gente precisa falar do atual retrato do Estado a partir da própria história cultural, política
que foi implementada pelo próprio Estado. E lembra-se, se eu estou falando de Barata Ribeiro, eu estou falando de um governo de direita. Se eu estou falando do Costa e Silva, que também tem uma homenagem dele na rua Costa Silva, lá também na Zona Sul do Rio, veja, eu estou falando de governo de direita. Qual a cidade do Rio que o senhor mora? Qual a cidade do Rio que o senhor mora? Hoje eu moro numa cidade do interior chamada Itaocara, uma cidade de uma renda muito baixa, emprego, não tem indústria, não tem porra nenhuma nessa cidade. O que mantém a cidade é a agricultura e o comércio local de roupas e vestimenta. A pessoa trabalha por um salário mínimo quem trabalha, a construção civil é um monopólio na mão e um monopólio na mão de uma minoria de engenheiros que quer que você trabalhe a R$ 100, você vai para Macaé e trabalha a 200 a diária. Então, ou seja, e onde... Você gosta daí? Cara, eu vou ser sincero, Itaocara é uma cidade boa para quem tem estabilidade econômica ou esteja satisfeito com o que ganha, porque é uma cidade pacata. O índice de criminalidade aqui é muito baixo, não quer dizer que não tem, ou seja, aqui a maioria dos óbitos são por doença ou acidente de... Por quê? Porque se é uma cidade rural e as RJs e as rodovias e as estradas, elas são sinalizadas apenas em alguma parte, as pessoas exageram nisso. Então, acabam... O índice de morte na minha cidade é por acidente, só para você ter uma ideia. O índice de morte na minha cidade é por acidente. Porém, a minha cidade, ela está sob o domínio de uma elite política e econômica. E é essa elite política e econômica que controla. Não há interesse de que tenha uma indústria na minha cidade. Por que que não há interesse? Pode pesquisar agora se tem. Não tem. Porque se tiver uma indústria na minha cidade, o cara não vai vender mais o voto por R$ 100. Porque agora ele se emancipa. Ele tem como botar o pão dentro de casa, ele tem como colocar o arroz dentro de casa, ele já pode comprar o carrinho dele, ele já pode colocar a laje dele. Então, não há interesse, porque onde tem geração de emprego, tem liberdade, tem autonomia. Então, na minha cidade, os vereadores, de modo geral, e os prefeitos, nunca investiram numa política de rentabilidade e geração de emprego. É melhor você viver a política assistencialista, fazendo com que o povo padeça de uma necessidade, para nos períodos eleitorais você conseguir manter-se na estrutura do poder. Tá entendendo, Alex? Então, resumindo, a gente precisa combater a cultura da violência, sabe? Sem fazer uma apologia à cultura da violência. E o direito do cidadão ter uma arma, ele independe se o índice de morte de carro é grande ou pequeno, porque essa analogia não cabe aqui, se o índice de pessoas também morrendo por arma branca é maior ou menor, uma coisa não tem a ver com a outra. Porque desde a constituição da entidade Estado, já se percebe que armas de fogo são muito mais letais e eficientes para práticas de crimes, seja qual for. Já está. Por quê? Porque são armas de longo alcance. Você pode imobilizar uma pessoa, tanto dar voz de prisão ou quanto voz de assalto, sem estar próximo da pessoa, porque a pessoa sabe que ela pode ser atingida. Você não vê ninguém pegando uma faca de longe e dizendo é um assalto, porque ela não tem como. A faca ou seja, a faca é uma arma letal utilizada em confronto assim, próximo. Entende? Então a gente precisa entender que o Estado, ele quer constituir e constitui a manutenção do poder. É isso que o Estado faz. E como se constitui a manutenção do poder, Alex? Com o caos. Com o caos. Sim. Você está entendendo? Sim. Você acha, Alex, que as armas que chegam na favela, elas chegam como? Você acha como? Quais são as autarquias constituídas para impedir que armas cheguem na favela? Quais são os órgãos de segurança pública responsáveis para impedir isso? Se tem armas de alto calibre nas favelas, Alex, como que elas chegaram lá? Então, veja que o Estado é ineficiente. O Estado é ineficiente
porque quer ser ineficiente. Porque sem a política do caos, não há poder. Entende? É isso que eu trato no meu livro. É isso que eu trato. Rapidinho, é o famoso regra de 3. Eles criam um problema, apresentam, aparentemente mostra aparentemente a solução. Hitler fez isso. Regra de 3. É verdade. Não só ele, Mussolini também fez. Exatamente. Ó, eu vou recomendar um livro para vocês. E certamente quem é de esquerda vai ficar bravo comigo, mas eu recomendo vários livros de esquerda também. Esse cara foi um ex-socialista chamado André Gluskin. Rapidinho. Respondendo a pergunta aqui do cidadão aqui, se eu apoio a política do El Salvador, apoio sim, porque afinal de contas ele fez um bom trabalho, ele reduziu a criminalidade, apoio sim. Por que não? Apoio? Claro que eu apoio. Sim, professor. Pode falar. O que acontece? O André Gluskin, ele escreveu um livro chamado O Discurso de Ódio, mas ele vai tratar de muitos temas dentro desse livro. Podem dar um Google aí. O Discurso de Ódio. André Gluskin. Ok? André Gluskin. Tá? Agora, eu entendo que a política de segurança pública e redução da criminalidade no Brasil, em todos os aspectos, péssima, defasada. Ela só vai melhorar quando o Estado tiver preocupação de fato em se empenhar em possibilitar e dar condições ao cidadão, pelo menos uma sensação de fato de segurança. A gente vive num país onde você pode estar andando numa avenida com várias viaturas, mas você se sente inseguro, porque o bandido está mais armado do que a polícia. Olha só. Sim. Você está me entendendo? A gente fala tanto. É interessante, você pode observar, que a gente fala muito de. E você também não sabe se ali é um policial ou é um bandido. Você também não sabe. Tem esse medo também. Tem essa preocupação. Você não sabe. O Pablo Marçal, gente, é um cara absurdamente desmiolado. Desmiolado. Sim. O Pablo Marçal é um cara absurdamente desmiolado. Pablo Marçal é um oportunista. Entende? Pablo Marçal é um oportunista. Eu disse isso. Eu falei isso. Pablo Marçal é um oportunista. Pablo Marçal não sabe porra nenhuma de segurança pública. Pablo Marçal é um cara extremamente vaidoso, porque não é pelo dinheiro que ele tem. É porque, veja, tendo o dinheiro que ele tem, ele não consegue ser político. Observe bem, ele não consegue ser político, tá? E o problema do Pablo Marçal, como eu falei, é ele não reconhecer de fato a cultura da miséria no Brasil, a cultura da desigualdade. Um cara que se enriqueceu ilicitamente, veio acumulando riqueza ilicitamente. Um cara que fala em combater, primeiro, sabe como você começa a combater a política da desigualdade, a política da criminalidade? Eu vou te explicar. Implementa projetos de aperfeiçoamento, profissionalização, oportunidade, geração de renda nas comunidades, onde as pessoas agora elas poderão se emancipar porque tiveram oportunidade de saírem dali com uma profissão e serem admitidas em uma empresa, independente da cor da sua pele ou da sua classe social. Como que um cara que diz que quer mudar e combater a desigualdade social, que tem milhões, ele não investe em política assistencialista, né, de integração social das comunidades? A única ONG que ele procurou ajudar foi a ONG de um amigo. Ele veio candidato a prefeito, o cara nunca tinha ido numa comunidade antes de ser candidato, mas depois que se tornou candidato, foi. Por quê? Você não acha um vídeo do Pablo Marçal ou foto publicada, ele visitando instituições de caridade que trabalham que tentam tirar jovens da criminalidade, dando oportunidade, oficinas de
capacitação e profissionalização. Você não viu isso? Pega o histórico do Pablo Marçal. Pega. O cara quer ostentar helicóptero, jatinho, né? Engana pessoas. É um coach, cara. Estelionatário. Onde o cara pratica todo tipo de forma de tirar o dinheiro das pessoas. Entende? É um charlatão. Do ponto de vista, pensando, onde ele utiliza mecanismos até religiosos para fazer com que as pessoas comprem até, veja, os cursinhos dele de cortes de vídeo. Me poupe querer falar. Agora, é possível que a gente implemente aqui uma política de segurança pública eficiente? Sim, mas eu digo e afirmo, o primeiro processo não é armar a população. Apesar de eu defender, o primeiro processo é investir dentro destas comunidades, onde as pessoas possam ter acessibilidade, entende? E oportunidade, capacitar mão de obra, colocar os jovens numa oficina para aprenderem uma profissão, computação, TI, sabe? Existem muitas oportunidades que podem ser criadas dentro destas comunidades. É o tempo que aquele jovem ele vai estar se habilitando para sair de lá, quando entregar um currículo numa empresa, ele poder ter a vaga de emprego. Então, esse é o primeiro processo. Por quê? Porque se ele tem a renda básica, ele tem a renda familiar, ele tem a sua autonomia, isso gera no indivíduo uma ética, entende? Uma inter-relação. E ele não vai lá ganhar R$100 para ficar soltando foguetinho para avisar se os caveirões estão subindo. Ele não vai ficar ali, pode 10, pode 5, pode 30, ele não vai. Porque ele sabe que ele está expondo a vida dele em risco. Porque a qualquer momento o bicho vai pegar. Então, primeiro, política de segurança pública se combate com a política eficiente de investimento em capacitação, profissionalização, geração de emprego, não é de cesta básica. Não estou dizendo que fazer a política assistencialista que dê um mínimo de dignidade para as pessoas comerem não seja importante. Mas eu tenho uma certeza que se você fizer uma pesquisa, uma pessoa ela quer mais um emprego e poder ir ao mercado e comprar o que ela quer para dentro da sua casa, do que ela receber do Estado uma cesta básica todo mês ou um Bolsa Família. Se você fizer esta pesquisa, você vai ver que é isso que as pessoas querem. Elas não querem viver de cesta básica. E isso só será possível se ele ou um membro da família... Por que ele colocou um moleque chamado Renan na política? Cara, esse garoto vai ser eleito no próximo processo a deputado, eu aposto com qualquer um. É uma vergonha para Camboriú, para os evangélicos, elegerem um moleque que ficava em noitada, fumando e bebendo, sem qualquer preparo, eleito vereador em Camboriú. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso ou não? Irmão, você vai pensar até que é brincadeira minha. Você vai pensar... Eu não acredito que ele vá preso. Estou logo dizendo a minha opinião. Eu também não. Eu também não. Vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. O Lula, por muito menos, foi preso. O Lula, por muito menos, estou falando processualmente, estou falando, sim. Por muito menos foi preso. Veja desde quando vem sendo protelado tudo sobre o Bolsonaro. Exatamente. O STF, para vocês terem uma ideia, chamam o STF de petista, mas o Fachin está lá, o Dias Toffoli está lá. Veja, a maioria dos ministros que prenderam o Lula, ou seja, decidiram pela prisão do Lula, veja, estão aí protelando a prisão do Bolsonaro. O Lula não teve o devido processo legal. Ok? O Lula não teve o devido processo legal. O Lula não teve o indúbio pro réu. O Lula não teve a presunção da inocência. O Lula foi preso a partir de uma medida coercitiva do Moro. O Bolsonaro está aí. Por 100 vezes mais indícios da Polícia Federal, da PGR, o cara está aí aguardando um julgamento. Vocês estão entendendo? E o mais interessante é que os próprios adversários do Lula reconhecem que houve isso. Eduardo Cunha, o próprio Bolsonaro, na época confessou.
quanto do embargo de declaração votado pelo Cássio Nunes, ele mesmo declarou que a delação, que tinham delatado o Lula, mas de tudo que alguém é delatado, pode ser condenado sendo inocente. E outra coisa que eu concordo com o Leonardo, presidente da República não deveria indicar ministro para o STF. Nós temos concurso para tudo, mas não temos concurso para ministro do STF. Olha só. É outro problema, Alex. Por quê? Porque o presidente da República, ao indicar um ministro para o STF, ele acaba, querendo ou não, sendo padrinho, sendo favorecido como presidente. É verdade. Você está me entendendo? É verdade. Então, ó, você vai fazer uma prova para juiz, você tem concurso. Você vai fazer uma prova para a Polícia Federal, delegado, você tem concurso. Você vai para fazer uma prova. Cara, tudo tem concurso nesse país, mas ministro do STF não. É o que eu acho errado. É o que eu acho errado. Não. Concurso. Ministério Público, né? PGR, quem é indicada? Procuradoria Geral. É o presidente que indica. Olha só. Mas todos sabem que são chamados cargos de confiança. Ministros do STF hoje são chamados, eu chamo isso de DAS. É um DAS presidencial. É o presidente que chega pro cara lá e diz para ele, ó, você vai ser juiz, vai ser ministro. O que é isso? É um DAS. Ó, você sabe que você tá lá para me servir. Sim. Troca de favores. Troca de favores. Minha gente, Alex, tem mais alguma coisa para falar? Pode ficar à vontade aí para falar, se tiver mais alguma coisa, que eu vou ter que dar uma saída agora. Não, só tinha só isso mesmo para falar. Eu quero agradecer a oportunidade. E, no mês, eu quero comprar esse livro, Bonismo, que esse livro é muito interessante, que abre mais ainda o entendimento das pessoas sobre a política, que eu gosto muito, realmente, de estudar sobre política. É o assunto que eu mais gosto de debater sobre política, entende? E eu pretendo comprar esse livro, porque eu vejo que esse livro realmente tem um conteúdo muito bom, muito bacana, para mais ainda... eu vou começar a falar mais dele, eu vou começar a falar desse livro mais aqui no canal. É lançamento, tá, gente? Na verdade, o livro, ele é uma extensão, tá? Foi uma pesquisa mais avançada do meu artigo de pós-graduação. Então, eu decidi... Outra coisa? Oi? Eu sei. Entendi. Não entendi. Não, o que eu ia dizer... quantas páginas são no livro? Quantas páginas são? São livro... 199? Tem 321 páginas. 321 páginas. Beleza. Tá R$ 85. Muito bom, viu? Tá R$ 85. O preço tá ótimo. Para o conteúdo, o preço tá excelente, velho. Para o conteúdo, o preço tá excelente. Capa. É como aquela história, como dizia o jurista aqui da minha cidade. Quem não lê, mal ouve, mal vê. Ou seja, aquela pessoa que não lê se torna surdo e cego, ou seja, uma pessoa desinformada. E é justamente através da desinformação da galera que o sistema precisa para poder dominar as pessoas, lamentavelmente. Entendeu? Beleza. Alex, obrigado aí mais uma vez, desculpa qualquer coisa. E vou deixar um recado aqui antes de... Vou deixar aqui. Veja, o Alex entrou aqui na sala e teve as opiniões dele. Expôs a visão dele. O Alex não veio aqui fazer nem prosélio e nem militância política. O cara entra aqui no meu chat, veja, fez vários comentários. Nenhum comentário dele, mesmo discordando, eu me opus. Mas quando o cara vem e faz uma afirmação burra e militante, eu tenho o direito, o canal é meu. O canal é meu, pô. Sim. O cara vem aqui e diz pra mim, Pablo Marçal é o único. A afirmação dele é burra. Você tá entendendo? Sim. Mesmo que ele não tenha falado isso pra mim, ele tenta fazer aqui uma militância de formação de opinião no meu canal e acha que eu tenho que tratá-lo com o quê? Com um buquê de rosas. Mandar para ele uma caixa de bombom. Se o Pablo Marçal for presidente deste país, que eu espero que não seja, eu espero que ele nunca seja,
isso aqui vai virar uma lama, como já está. É aquela história, muda-se os caranguejos, mas a lama é a mesma. Muda-se o caranguejo, mas a lama é a mesma. Vai Ô, ser o Alex, continuismo. a opinião dele poderia ser assim, veja, não teria problema. Olha, na minha opinião, eu acho que o Pablo Marçal é uma das opções. Ou seja, é a opinião do cara, se ele quer votar no Pablo Marçal. Sim, sim. Você tá me entendendo? Ó, eu Perfeito. acho que o Pablo Marçal é uma boa opção. Ok, aí é a opinião dele, de fato, do ponto de vista de que existem outros candidatos. Mas não, ele chegou aqui, é a única opção, ou seja, o cara veio para fazer campanha Sim, sim, e defesa de Pablo Marçal no meu canal. E acha que sim, sim. aí eu sou mal educado. Você pode ver lá, ó, tem vários comentários dele acima. Você vai ver que nenhum dos comentários dele foi foi apagado. Eu o bloqueei porque quis depois achar que eu estava errado ao fazer a, a, com severidade o posicionamento dele. O canal é meu, porra. O canal Sim, é meu. sim. Você tem o direito de Concordo, discordar dos meus posicionamentos. Você não tem o direito de vir usar o meu canal para fazer campanha. Ora, concordo. seja para quem for. Seja para quem for. Ora, eu tenho aqui vários inscritos do meu canal. Vamos entrar no ano eleitoral de 2026. Eu vou ter o meu posicionamento político, como tive em 2022. Escolherei o candidato que eu achar que, para mim, atende às minhas perspectivas. Meus inscritos terão o direito de escolherem os Sim, candidatos. Eu sim. não posso aqui desrespeitar o direito dos meus eleitores votarem em quem quiser e usar o meu canal para estar. Já conversei com o próprio Claro. defensor e gravarei a audiência, tá? E, inclusive, já vai ser feito um pedido formalizado, só não poderei dar nomes e nem filmar a imagem das pessoas, mas o público vai tomar ciência da verdade. Alex, um abraço Eu aí. sei como é. Igualmente, eu vou comprar esse livro do antagonismo e espero sempre ser mais convidado para o senhor mais vezes, viu? Cara, à Para vontade. poder debater. Ainda mais se for política, pode entrar, porque mesmo você discordando das minhas ideias, meu irmão, não tem problema. A gente Não, isso não constrói existe. o E eu conhecimento. digo mais, e eu fico mais feliz ainda que a minha opinião causa incômodo a algumas pessoas. Isso me deixa mais forte ainda. É sinal que me faz me tornar uma pessoa polêmica. E eu, Maravilha, exato, pessoa polêmica. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem faço questão de agradar. Eu fico maravilha. feliz com isso. Obrigado, Um professor, abraço. mais uma vez. Tudo de bom. Muitos Na... anos de vida e saúde. Cuide da sua saúde aí. Tudo de bom. Obrigado, irmão, para você também.